A paz do Senhor, meus amados amigos e irmãos em Cristo Jesus, que alegria estar novamente convosco em mais uma EBD online da Alfa e Ômega. No dia de hoje nós iremos tratar na lição de número 5 sobre o lamento de Jó. Sim, nesse quarto trimestre de 2020 nós estamos estudando o sofrimento e a restauração de Jó, a soberania divina e a fragilidade humana. Essa revista que foi comentada pelo pastor José Gonçalves está trabalhando nesse último trimestre do ano de 2020, um ano muito atípico, um ano cheio de situações novas que pegou pessoas desapercebidas, que com certeza muitas pessoas sofreram muitas angústias, muitas perdas, enfermidades, dificuldades financeiras, sofrimentos dos mais diversos. Então, o estudo do livro de Jó é extremamente cabível e atual para o momento em que nós estamos vivendo. E na lição de número 5, nós iremos visualizar a questão do lamento de Jó. O texto áureo está em Jó, capítulo de número 3, que é também a leitura bíblica para o dia de hoje. E diz bem assim no versículo 24: porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como a água. A verdade prática diz: o sofrimento pode nos levar a situações de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança no agir de Deus. Isso é muito importante. Eu faço questão de, como temos feito todas as aulas, convidar você a pegar aí a Bíblia Sagrada, a ter contigo um exemplar da Bíblia Sagrada perto para acompanhar e para também fazer essa leitura. É um pouco extensa, todo o capítulo de número 3, mas é importante nós lermos para que situemos melhor aí dentro do contexto do que será tratado, conforme o nosso comentarista, conforme o que o Senhor nos der também no dia de hoje. Aproveita já, deixa o seu curtir, o seu like, o seu gostei, seu glória a Deus nos comentários. E se essa aula foi edificante para ti, não perca a oportunidade de compartilhar ela com as suas listas de contato, suas redes sociais, para que outros também possam ser edificados. Se você ainda não fez, inscreva-se no nosso canal. Isso é muito importante para que o YouTube entenda que as aulas da Escola Bíblica Online da Alfa e Ômega são de fato relevantes para aqueles que assistem, né? Então, no capítulo de número 3, nós vamos ver Jó depois de passar por um momento de que ele perde situações, né? Ele vive situações e ele perde muitas coisas. Depois disto, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Depois disso que, Diego? Depois de tudo que ele viveu, depois de perder os seus bens, depois de perder os seus filhos, depois de sofrer muitas angústias, né? Continua aí comigo. E Jó, falando, disse: pereça o dia em que eu nasci, e a noite em que se disse foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas, e Deus, lá de cima, não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Contaminem-nos as trevas e a sombra da morte. Habitem sobre eles nuvens, negros vapores do dia o espantem. A escuridão tome aquela noite, e não se goze entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e suave música não entre nela. Amaldiçoem-na aqueles que amaldiçoam o dia, que estão prontos para fazer correr o seu pranto. Escureçam-se as estrelas do seu crepúsculo, que espere a luz e não venha, e não veja as pestanas dos olhos da alva. Porquanto não fechou as portas do ventre, nem escondeu dos meus olhos a canseira. Por que não morri eu desde a madre, e em saindo do ventre não expirei? Porque me receberam os joelhos, e porque os peitos para que eu mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria e então haveria repouso para mim, com os reis e conselheiros da terra, que para si edificavam casas nos lugares assolados. Ou com os príncipes que tinham ouro, que enchiam as suas casas de prata, ou com o aborto oculto, não existiria, como as crianças que nunca viram a luz. Ali os maus cessam de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator.
Ali está o pequeno e o grande, o servo fica livre de seu senhor. Porque se dá a luz ao miserável e a vida ao... Porque se dá a luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo, que esperam a morte e ela não vem, e cavam e procuram dela mais do que os tesouros ocultos, que de alegria saltam e exultam, e achando a sepultura. Porque se dá a luz ao homem cujo caminho é oculto, e a quem Deus o encobriu. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro, e os meus gemidos se derramam como a água. Porque o que eu temia me veio, e o que eu receava me aconteceu. Nunca tive descanso, nem sosseguei, nem repousei, mas veio sobre mim a perturbação. Jó era um homem reto, temente a Deus, desviava-se do mal, ele era íntegro, ele sempre buscava ao Senhor pelas madrugadas e sacrificava até mesmo pelos seus filhos. O que ele temia, aquela desgraça que o alcançou, sim, a falta de graça, ou até mesmo as assolações que vieram sobre ele, sobre seus filhos, sobre os seus bens, o que ele mais temia lhe alcançou, mesmo que ele nunca descansasse em buscar ao Senhor, mesmo que ele nunca descansasse em sacrificar, buscando adorar a Deus, para que Deus assim estendesse a sua mão sobre ele. Nós estamos diante de um contexto de grandes reflexões acerca da vida, um contexto de reflexões, poderíamos dizer, reflexões filosóficas, porque a filosofia, ela vai trabalhar com alguns dos assuntos mais importantes da vida e algumas das perguntas e questionamentos que aparecem no saber filosófico, em suas reflexões, aparecem aqui no livro de Jó. É extremamente importante nós lembrarmos que todo o livro ele é extremamente reflexivo, está dentro do contexto das ciências poéticas, né? Da pesquisa sapiensal do povo de Israel. São os livros poéticos, são os livros de sabedoria, junto com Cantares, com Provérbios, com Eclesiastes, e também com o livro de Salmos. Então nós vamos ver toda uma estrutura artística, reflexiva dentro desse contexto. E não é muito de se estranhar quando diante do sofrimento o homem venha a refletir e a meditar. É claro que em meio a essas reflexões e meditações, em meio aos muitos sofrimentos, o ser humano na sua fragilidade, em toda a sua debilidade, ele tem uma grande tendência a acabar não somente refletindo, mas reclamando, não somente meditando, mas murmurando, e assim muitas das vezes ele não chega a lugar nenhum. Então nós temos que ter um grande cuidado, sim, com essas questões. Entre elas, existem algumas questões que junto do sofrimento nos são apresentadas. Uma das maiores questões é sobre o sentido da vida, sobre a vida em si e sobre a morte, sobre como viver e o porquê vivem pessoas em situações tão miseráveis, porque sofre o justo, porque que o homem ele é convidado nesta vida miserável a participar de tantos dissabores, a vivenciar tantas situações angustiosas, decepcionantes, frustrantes. Isso são reflexões, são pensamentos. Por que que o homem ele tem que se deparar com a doença, com as perdas, com a morte? O homem, quando ele se depara com a morte, ele ganha de presente a oportunidade de observar melhor a sua vida. Eclesiastes, capítulo de número 7, o sábio Salomão falou que melhor é o dia da morte do que o dia de festa. Melhor é a casa do luto do que onde há a festa, onde há alegria. Sim, por quê? Porque ali os homens aplicam os seus corações diante do sofrimento, diante da morte, diante da possível perda. Nós temos a oportunidade de rever os nossos conceitos, os nossos passos, as nossas ações, palavras, motivações, para que assim nós tenhamos também melhores escolhas e vivamos de forma melhor, buscando adorar a Deus.
triste é quando nós não pegamos essa oportunidade que nos é dada de aprender com os erros dos outros e somos obrigados a refletir em meio à dor, a mudar em meio à dor, a aprender em meio à dor das perdas e do sofrimento que nós mesmos às vezes insistimos em nos colocar. É claro que esse não era o caso de Jó. Jó estava sendo provado, Jó estava sendo também tentado, provado por Deus para ser aprovado, tentado pelo diabo que queria de todas as formas fazer que ele blasfemasse contra o Senhor. Mas não, Jó não blasfemou contra o Senhor. É claro que no dia de hoje nós vamos ver que ele se levantou sim, mas contra o dia do seu nascimento. Daqui a pouco a gente volta nisso. Mas olha o que é interessante aqui. Desde o começo do capítulo de número 3, nós vamos ver que depois disso, Jó abriu a sua boca. Depois de quê? Depois de perder. Depois de perder as jumentas, de perder os camelos, de perder as juntas de bois. Depois de perder as ovelhas, depois de perder os filhos. Até aí, Jó adorou o Senhor e dizia: nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Agora, quando ele é afligido na sua carne, quando ele é bombardeado na sua saúde, ele começa a rever o seu posicionamento e ele vai agir de forma diferente. É claro que daqui para frente, em especial, na próxima lição, onde nós já iremos tratar da teologia, a teologia de Elifaz, que fala que só os pecadores sofrem, conforme a perspectiva do comentarista. Sim, nós vamos começar a analisar os discursos dos amigos de Jó. Nós temos que ver que antes de analisar os discursos extremamente errôneos dos amigos de Jó, nós nos deparamos com pessoas que são seres humanos e que, mesmo que tenham errado em suas falas e nas suas motivações, eles eram amigos. Olha o capítulo de número 2 ainda, versículo 11 e 13. Acompanha comigo. Ouvindo, pois, 3 amigos de Jó todo este mal que tinha vindo sobre ele, vieram cada um do seu lugar. Elifaz, o temanita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamatita, e combinaram de condoer-se dele. Ou seja, eles tiveram compaixão de Jó, eles se condoeram eles doeram, sofreram junto com Jó naquela angústia, para o consolarem. A busca deles de sair dos seus lares, que tinha ali uma certa distância, eram outros territórios. A busca deles primária era para consolar a Jó. Levantando de longe os seus olhos, não reconheceram, e levantaram a sua voz e choraram. Sim, aqueles homens foram movidos de angústia e se derramaram na presença de Deus por conta do amigo querido que estava sofrendo, e choraram, rasgaram cada um seu manto, ou seja, se humilharam por conta de Jó, e sobre as suas cabeças lançaram pó, e assentaram-se com ele na terra 7 dias e 7 noites, e nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era grande. Veja bem, nós estudaremos isso um pouco mais à frente, mas fica claro que os amigos de Jó, eles ficaram em silêncio, consolando, sofrendo junto com Jó. Eram amigos que vieram de longe. Eu preciso que você lembre que Judas, mesmo indo trair Jesus, quando Judas se aproximou de Jesus, Jesus chamou o amigo: a que vens. Nós precisamos sempre lembrar das pessoas que nos amam e de como nós as amamos, e que somos seres humanos e que elas erram e falham, e que mesmo que elas venham a errar conosco, como Judas errou com Cristo, nós precisamos continuar as amando, valorizando-as como seres humanos pela qual Cristo morreu. Sim, não perdemos e não venhamos a perder as amizades que um dia Deus permitiu que nós viéssemos a forjar nessa vida, Então, aqueles homens ficaram em silêncio por 7 dias e 7 noites. Quando que eles começaram a falar? Eles começaram a falar quando Jó abriu a boca.
No capítulo de número 10, Jó fala bem assim: a minha alma tem tédio da minha vida, darei livre curso à minha queixa, falarei na amargura da minha alma. Jó murmura, reclama. O único que acabou, que passou por toda essa vida como uma ovelha muda, sem reclamar, sem murmurar, foi o nosso Senhor Jesus. E se ele passou, e se, como Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, nós devemos imitar a Cristo e buscar com cautela, nos esforçarmos em Deus, clamando a Ele por misericórdia, para não murmurar, para não reclamar, ainda que o lamento seja algo natural do ser humano, e é o que nós vamos estudar aqui. Jó, então, ele vai expressar toda a sua humanidade diante da sua angústia, da sua aflição e da sua dor. Ele vai colocar para fora, como que num desabafo, toda a sua angústia. Eu volto a pontuar, não é porque nós estamos sofrendo que nós achamos geralmente que temos o direito de reclamar. A nossa sociedade de hoje, então, é uma sociedade extremamente cheia de mimimi, que tem forjado pessoas que esqueceram que o sofrimento faz parte da lapidação do ser humano. Não é o caso de Jó, mas Jó, em meio às suas murmurações e reclamações, também, mesmo sendo íntegro, mesmo sendo sincero, o sincerão às vezes fala só a verdade, mas fala verdades fora de hora, de uma forma inconveniente, e não é porque fala verdades que ele vai estar certo e que vai ser aprovado diante de Deus. E ele começa alguns de seus lamentos e já faz um questionamento que, a nível de reflexão, nós devemos buscar fazer sempre para descobrir o nosso propósito. Diferente de Jó, Jó está negando. É igual o filho mimado que às vezes é corrigido pelo pai e vira para o pai e fala: eu não pedi para nascer. Jó pergunta: por que eu nasci? Será que você alguma vez já parou, não somente no seu momento de dor e angústia, para perguntar para o Senhor: por que eu nasci? Para que Ele possa te dizer o teu propósito específico? Essa pergunta é uma pergunta reflexiva que nós devemos fazer, mas com muita cautela, para não afrontar a Deus como quem diz: para que eu nasci se essa vida miserável é o que me resta para ser vivida? Eu estou conjecturando, eu estou exagerando, para que nós venhamos a tentar imaginar como nós fazemos. Não estou falando que Jó fez assim, mas ele levantou uma pergunta e nós, muitas das vezes, somos muito mais dramáticos do que o cenário que nós estamos vivendo. Nós devemos saber, todos os seres humanos, que nascemos para adorar ao Senhor, que nascemos para servir ao Senhor, que nascemos para servir uns aos outros, para amar ao nosso próximo e assim expressar o amor de Deus que resplandece sobre as nossas vidas, o amor do nosso Senhor Jesus. Mas aqui, Jó, mesmo sendo fiel, mesmo confiando em Deus, ele começa, no meio das situações extremas, o que é às vezes natural para alguns homens, ele começa a se angustiar e a se questionar. E nós precisamos entender que é natural do ser humano passar por processos de sofrimento para a sua lapidação. O próprio profeta diz que há um caminho na tormenta, de modo que o cristão, ele também passa por problemas, ele também passa por situações angustiantes, ele também passa por sofrimentos, e nós precisamos insistir em manter a nossa fé em Cristo, sim, buscando lutar pela fé. Eu sempre lembro de Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia Sagrada. Ele diz que gostaria de começar escrevendo sobre a maravilhosa salvação, mas achou necessário exortar acerca da fé, para que assim lutem pela fé que um dia foi dada aos santos. Nós precisamos lutar para manter a nossa fé em Cristo, o autor e consumador dessa nossa fé, o nosso alvo, né, para que assim, no meio das angústias e aflições, nós não venhamos a desfalecer, a duvidar, a questionar, a murmurar, né? Tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O Senhor Jesus nos concede paz, que eu sempre tenho dito,
Para mim, é uma herança eterna que Deus entrega nas nossas mãos no momento presente, para que nós venhamos a usufruir dela, para que ela seja uma ferramenta que nos ajude. Sim, a paz é o que nós precisamos para nos ajudar a vencer as lutas do dia a dia, as lutas da caminhada aqui, os sofrimentos, para que nós venhamos a chegar lá na vida eterna. Então, nós entendemos que o sofrimento, ele faz parte da vida humana, e Jó está abrindo a sua alma. Enquanto ele abre a sua alma, a alma do homem, Jesus falou que ele conhecia os homens, né? Então, nós precisamos entender que nós, muitas das vezes, como era o povo de Israel, em todo o livro de Números, chamado também pelo Dr. Thompson, em sua Bíblia de Estudo, como o livro das murmurações no meio do deserto, na caminhada em meio às murmurações, nós precisamos entender que no meio do deserto, do sofrimento, nós temos uma tendência a reclamar e temos que ter um cuidado com isso. Muitos, é claro, não entendem os momentos que as outras pessoas estão passando. Nós lidamos recentemente com a perda de uma irmã querida, e o esposo dela, ela era muito amiga dele, muito companheira, tanto em toda a vida e na criação dos filhos, bem como na obra do Senhor, uma grande amiga, uma grande companheira. E aquele homem, o temperamento dele, ele é bem quente, vamos assim, bem vívido. Então ele sentiu muito, ele se emocionou muito e sofreu muito. E nós falamos com ele que não tem como fugir do luto, que é necessário viver o luto. Nós não devemos apagar o sofrimento. Quando a minha mãe faleceu, eu quis me fazer de forte, mas no dia que caiu a ficha, o abismo havia se aberto por completo. Havia um grande buraco diante de mim e eu havia decidido me matar. Foi quando então o Senhor lançou um pedaço de madeira e falou: se agarre nessa cruz, porque se você quer morrer, você agora vai morrer, como disse Paulo aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo e estou morto para mim, agora vivo não mais eu, é Cristo que vive em mim. O Senhor me tirou do abismo da fortaleza que eu quis me colocar por não querer viver o luto, mas eu não tinha a presença de Deus. Eu vim para Cristo e através da cruz eu pude ser resgatado daquele lugar, achando um conforto, achando um consolo para a minha perda, para o meu sofrimento, nos braços de amor do nosso Pai, nos braços de amor do nosso Deus, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus. Mas nós precisamos entender o luto, entender o tempo, entender as angústias e entender os desabafos das pessoas, as suas tristezas, né? Entender que cada um tem um momento e uma forma de encarar essas dificuldades. E nós vemos que diante disso, Jó, ele depois de passar um certo tempo em silêncio, aquilo toma conta e invade o seu ser de modo que ele não consegue guardar mais para si. Ele precisa colocar para fora. Nós temos aí uma sociedade que está permeada pelos muitos terapeutas, pelos muitos psicólogos e psicanalistas. Eu não sou contra isso, até porque o trabalho pastoral, o trabalho dos líderes da igreja está aqui também para servir de ombro amigo, para ouvir as necessidades da igreja. O próprio Senhor Jesus andava e curava, e esse curar é terapia, a palavra grega é terapia, que está relacionado a servir em prol de promover a saúde no espírito, na alma e no corpo daquele pelo qual ele estava trabalhando, de modo que Jó, angustiado e colocando para fora as suas aflições, ele não amaldiçoou a Deus, mais uma vez, mas o dia em que ele nasceu. Mas veja bem o perigo disso. Alguns chegam a dizer, é claro, entenda, por favor, é apenas uma conjectura, faz parte até mesmo da mitologia judaica. Alguns acreditam que o dia do nascimento de Jó, sendo Jó um homem tanta comunhão com Deus, amaldiçoando o dia do seu nascimento, pedindo para que ele fosse excluído do calendário, Deus pudesse o tirar, como talvez o dia 29, o dia 30 de fevereiro, que são dias a menos no calendário. Isso é
cultura do povo, né? Mas de fato Jó não tinha o direito de amaldiçoar um dia que não era só seu, um dia que poderia conter histórias de outras pessoas, alegrias de outras pessoas, um dia que dentro da história da humanidade não representava o ego e o sofrimento de um homem, porque olha o que diz o Salmo 118, versículo 24: este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Todos os dias foram feitos por Deus, e não é homem nenhum que tem o direito de amaldiçoá-lo. Todos os dias foram feitos para louvor do nosso Senhor, para que nós nos alegremos pela bondade do nosso Deus, né? E ele começa a falar, e ele vai falar do dia do seu nascimento, né? E que agora ele não entrasse no calendário, como eu já conjecturei acerca dessa perspectiva de alguns, né? E aí ele vai falar até mesmo que viesse o caos ao invés da ordem, porque o dia do nascimento de uma criança era o dia de celebrar a vida, a dádiva, o presente, a bondade, a benignidade de Deus que abençoou uma família. No caso de um homem, então, a propagação daquele nome, daquela família, o crescimento, o desenvolvimento, né? A própria Bíblia Sagrada chega a dizer que se alegra o filho e o filho dos teus filhos, né? Ou seja, o avô se alegra muito mais em ver o neto do que o próprio filho. Então, você ter a benignidade de Deus que te dá tempo para viver e vencer as adversidades da vida e ainda ver com grande alegria o crescimento da sua descendência. E Jó está amaldiçoando porque ele perdeu a sua descendência. Ele está amaldiçoando o seu dia porque não faz sentido todo aquele sofrimento, toda aquela angústia, toda aquela dificuldade, né? Jó continua sendo sincero e ele sabe que talvez ele não conhece a Deus como Deus o conhece. Ele não amaldiçoa a Deus porque ele sabe que Deus sabe muito mais que ele e que ele não está entendendo o que ele está vivendo, mas que Deus sabe. Então ele não tem como amaldiçoar a Deus e, portanto, ele se volta contra o seu dia e se abre diante de Deus e diante daquelas testemunhas, né? Deus não nos abandona no meio das nossas fraquezas. Deus não nos abandona no meio das nossas angústias, no meio do nosso processo. Deus passou, ainda que em silêncio, e isso é que é difícil de entender para o ser humano, Deus passou com Jó por todo aquele processo. Deus viveu aquele angustioso processo junto com Jó, e o sofrimento, ele promove a maturidade para nós, e isso é muito importante. Jó lamentou, abriu sua alma e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Só que Jó não foi o único a fazer isso. Nós lemos, né, até o versículo 10, ele fala sobre o dia, mas o salmista, no Salmo de número 130, também abre a sua alma. Ele também expressa com a profundidade o desejo de que Deus o socorresse. Tanto é que Jonas, no capítulo de número 2, o profeta lá no ventre do peixe, né, ele vai clamar o Salmo de número 130, que diz bem assim: das profundezas a ti eu clamo, ó Senhor. Senhor, escuta minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. O salmista está externando a sua angústia, a sua aflição. Jó não foi o único que colocou para fora o clamor, a súplica. Talvez ele não tenha feito isso da melhor forma, mas também não foi o único. A Bíblia é cheia de lamentos. Existe um livro escrito por Jeremias que fala sobre lamentações. Os salmos também são, muitos deles, muitas lamentações, né? E nós vamos ver o próprio Jeremias. Acompanhem comigo versículos de número 14 e 18. Jeremias também amaldiçoa o dia em que ele nasceu. Olha, maldito o dia em que eu nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz, maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente, e seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu e não se arrependeu, e ouça o clamor pela manhã e ao tempo do meio-dia um alarido, porque não me matou na madre. Por que não me matou na madre? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura e teria ficado grávida perpétua
perpetuamente? Por que saí da madre para ver o trabalho e a tristeza? Por que os meus dias se consumam na vergonha? Jeremias está angustiado, porque sofreu, porque foi perseguido, porque foi humilhado, chacoteado, foi perseguido por ter falado a verdade, por ter profetizado da parte do Senhor. E ele então, no momento de angústia, em meio às suas muitas lágrimas, ele vai questionar o dia do seu nascimento. Um homem emotivo como nós, cheios de emoções, né? A Bíblia diz que o profeta Elias, ele era sujeito às mesmas paixões, e ainda assim ele orou e Deus atendeu a oração dele. Nós somos também sujeitos às mesmas paixões. A palavra paixão, como nós já trabalhamos no Novo Testamento, vem de patos, que sugere um contexto de doenças da alma. Nós somos sujeitos a essa alma natural que é debilitada e frágil. Almas sensíveis ao longo de toda a humanidade refletiram: para que eu nasci? Qual é o sentido da vida? Para que eu estou aqui? Para que passar por tanto sofrimento? Assim como fez Jó, mais uma vez, não amaldiçoou a Deus, mas amaldiçoou o dia do seu nascimento. Nós vamos ver que lá no livro de João, no capítulo de número 11, e o versículo de número 32 e 33, né, nós vamos ver que Maria chega aos pés de Cristo, se lança aos seus pés e disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Jesus, pois, quando viu chorar, também chorando, os judeus que com ela vinham, moveu-se em espírito e perturbou-se. O próprio Senhor Jesus se perturbou com a alma de Maria que se derramava aos seus pés. Mas ainda no capítulo de número 11 do livro de João, lá no versículo de número 4, se eu não estou equivocado, o próprio Senhor Jesus vai dizer que aquela enfermidade não era para a morte, mas para a glória de Deus. Ou seja, o Senhor Jesus, através do sofrimento de Maria, do sofrimento de Marta, que via Lázaro, amigo do Senhor, que estava sofrendo, que estava enfermo e que veio a morrer, Jesus, falando daquele sofrimento, de todo aquele processo, de toda aquela família, e não só isso, como nós lemos os versículos aqui, 32 e 33, todo o povo chorava, se comovia, eram pessoas queridas, sim, como Jó era muito querido. Ou seja, Jesus falou que aquele sofrimento não era para a morte, aquela doença não era para a morte, mas era para a glória de Deus, de modo que há um propósito em tudo que Deus faz. Há um propósito naquilo que Deus está fazendo na vida de Jó também, e isso é maravilhoso. Nós vamos ver a partir do tópico de número 2, entendendo que Deus tem um propósito e que nós nascemos por um propósito, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que conforme o Salmo de número 139, a Bíblia vai dizer que antes que se formasse os nossos ossos no ventre de nossas mães, o Senhor nos conhecia e de uma forma assombrosa Ele nos formou, sim, para um propósito de louvor do Teu santo nome, através de milhares de outros pequenos propósitos específicos que cada um vai desenvolver ao longo da vida. Ou seja, como com Jó, Deus tem um propósito. Então essa questão, por que nós nascemos, se resolve na resposta de que tudo tem um propósito de glorificar a Deus. E também o Senhor estava permitindo aquilo com o propósito de que Jó viesse, como nós vamos ver no capítulo de número 42, ainda reconhecer Deus de uma forma mais intensa, estreitar o vínculo, o relacionamento, a intimidade, a comunhão e conhecer a Deus de uma outra forma, mais profunda, né? Então Jó vai lançar agora uma nova pergunta: por que eu não nasci morto, né? Tem o contexto de Néfel, que está relacionado aos natimortos, né? Aquelas crianças que já nascem mortas. Existem crianças que têm má formação, existem crianças que passam
por um processo de aborto espontâneo nos primeiros meses, existem alguns acidentes de percurso, de modo que as crianças não se desenvolvem bem e no meio da gravidez eles são abortados ou chegam a morrer, e existem crianças que morrem também no parto, bem como também existem mães que morrem no parto. Os contextos são muitos. É claro que Jó não está fazendo uma analogia, não está valorizando, né? Ele não está fazendo uma apologia, melhor dizendo, ao aborto. Não é isso. Ele simplesmente está querendo resolver a causa do sofrimento dele. E ele está querendo resolver a causa do sofrimento dele com um pensamento simples, mas lógico, que funcione. Ou seja, se eu não nascesse, se eu não viesse à vida, ou se eu chegasse nesta vida já morto, eu não teria que passar por todo esse processo. E se eu não passasse por todo esse processo, eu não iria sofrer tanto, eu não chegaria até aqui e eu não teria que ficar me questionando. É claro que isso, como nós muitas das vezes fazemos, é natural também para nós fazermos, acabarmos por fazer isso, é um ato de extremo egoísmo, porque nós, na nossa incapacidade de lembrar, é por isso que o Salmo vai falar, né, Senhor, dai-nos uma memória, uma mente inteligível para entender os teus preceitos, para lembrar dos teus feitos. Eu sempre falo, o contexto dentro da Bíblia Sagrada que mais é lembrado, mais é repetido, é que Deus tirou o povo do Egito para o povo não esquecer a grande obra que ele fez. O Senhor instituiu a ceia até mesmo para nós não esquecermos, fazer isso em memória de mim. A memória do ser humano, ela é muito curta, e Jó estava se esquecendo dos momentos bons que ele teve, da grande prosperidade que ele viveu, das alegrias que ele teve com seus filhos, com sua esposa, com os seus empregados, com aqueles que viviam ao seu redor, do tudo que ele desfrutou com as suas riquezas, seja com os camelos, as ovelhas, com as jumentas ou até com as juntas de boi. Jó viveu coisas muito boas que Deus deu, e ele agora estava se esquecendo de tudo isso por conta do momento que ele estava vivendo. E nós não podemos ser assim. Nós temos que estar sempre atentos para que as presentes dificuldades momentâneas, elas não possam nos roubar a alegria de estar sempre na presença de Deus, o Deus que nos fez viver momentos de alegria ontem e que tem uma promessa maravilhosa de um momento de alegria perfeita e eterna no futuro com Ele, independente da angústia que nós estamos vivendo durante o hoje. Mas essa reflexão, ela não era incomum. O livro de Eclesiastes, o próprio Salomão, ele vai dizer que melhor é o que nasceu e não viu a luz, né? De que, partindo de uma reflexão, como nós falamos, melhor saída para ele era nem chegar a ver a vida. Ele reclama, ele questiona o fim da vida, num devaneio meio que ao sofrimento. Ele vê em lapsos da sua angústia, da sua dificuldade, e nós temos que, no meio desses sofrimentos que vivemos, ter cuidado para não dar lugar ao diabo. Lembra? A Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Como que está dando lugar ao diabo? Você está falando que Jó deu lugar ao diabo? Não estou falando que Jó deu lugar ao diabo, mas muitas das vezes nós emprestamos a nossa boca para murmurar e para reclamar, e esquecemos de glorificar e agradecer a Deus pelo que Ele já fez e reclamamos pelo que nós estamos vivendo. Ou seja, quando nós fazemos isso, nós estamos também caluniando, nós estamos também reclamando, murmurando, nós estamos sim dando lugar ao diabo. Por isso, não deis lugar ao diabo, para que as setas também do inimigo não venham tomar lugar as mentiras dele não tomem lugar na nossa mente, né? Jó, então, como não fez uma apologia ao aborto, ele simplesmente está refletindo sobre a morte. Ele também não está fazendo aqui uma apologia ao suicídio, de modo algum. Ele não está valorizando o suicídio ou valorizando o aborto. Ele fala que era melhor que ele fosse um aborto, ou seja, que ele não chegasse à vida, ou que ele viesse a perder a sua vida, que ele morresse, que ele nascesse morto, porque essa é a solução mais fácil para o sofrimento que ele está vivendo ali, né? E nós vamos ver o Salmo 18, né, onde nós vemos que
e aonde nós devemos depositar a nossa força. É bem verdade que Paulo fala que o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza, no momento de angústia, no momento de aflição, no momento de dificuldade. Como Jó viveu, nós temos a oportunidade de nos rasgarmos e nos diminuirmos de fato e assim mergulharmos aos pés do Senhor, para que assim o poder dele se aperfeiçoe em nós. Nós que cremos no Senhor Jesus, a rocha eterna, temos construído a nossa casa na rocha, e ali pode vir a chuva, pode transbordar as águas, pode soprar o vento, podem bater contra a casa, ela não cai porque está firme na rocha. O Salmo 18, versículo 2 ainda diz: o Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem eu confio, o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. É no Senhor que nós vamos achar o refúgio e o consolo para as nossas almas. É claro que Jó, enquanto ser humano, ele tinha o direito de se abrir, de desabafar e de colocar para fora tudo o que ele estava sentindo. Mas não é porque nós temos o direito que nós vamos abusar, né, e ultrapassar os limites disso. Nós temos uma tendência a reclamar e a murmurar, e não podemos fazer como Jó. Nós temos que depositar no Senhor a nossa força, sim, confiando nele para que nós venhamos a vencer o dia mau, né? E como o Senhor disse o salmista, ele é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. O patriarca está questionando em muitas das suas dificuldades por quê? Porque eu não morri desde a madre, né? Eu acho interessante, Eclesiastes 6, de 1 a 6, vai dizer: há um mal que eu tenho visto debaixo do sol, e é muito frequente entre os homens, um homem a quem Deus deu riqueza, bens e honra, nada lhe falta de tudo quanto a sua alma deseja. Deus não lhe dá poder para daí comer, antes o estranho vem e come. Também isto é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Porquanto debalde veio e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. E ainda que nunca viu o sol, nem conheceu nada, mais descanso tem este do que aquele. E ainda que vivesse 2 vezes 1000 anos e não gozasse o bem, não vão todos para o mesmo lugar? Salomão está refletindo em Eclesiastes acerca de algo parecido que aconteceu com Jó. Em que sentido? Ele fala que é melhor ser como um aborto, é melhor não ver a luz, é melhor não chegar à vida do que padecer e sofrer e vivenciar tantas angústias, aflições, não ter saúde, não desfrutar de todo o trabalho que o homem tem debaixo do sol. Salomão foi um homem que refletiu, e o livro de Eclesiastes, ele começa falando: assim diz o pregador, sendo aquele que era rei, e que no final de todas as coisas ele vai descobrir que o melhor e o fim de tudo é temer ao Senhor, ou seja, ele vai exaltar o temor do Senhor. E nós muitas das vezes, quando reclamamos, quando exigimos o nosso direito, murmurando, não concordando com a situação que nos acometeu, nós estamos muitas das vezes, nem sempre, mas muitas das vezes, perdendo o temor do Senhor, porque nós estamos colocando o que nós acreditamos que era melhor para nós do que aquilo que Deus permitiu que de fato fosse melhor para nós, né? Mas Paulo, lá em Filipenses 4, de 11 a 13, eu vou repetir esse texto, nós já trabalhamos com ele, mas ele é muito forte para nós dentro desse contexto. Ele vai falar: não digo isto por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Eu sei estar abatido, mas também sei ter abundância. De toda maneira, em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós precisamos aprender a nos contentar com o bem, mas também com o mal, com a fartura, mas também com a falta. Nós precisamos estarmos contentes em Deus
com Deus, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Sim, o Senhor sabe, Ele é soberano. Isso não é fatalismo, isso não é nos entregarmos às situações, mas buscar ter discernimento, sensibilidade, para entendermos em Deus o momento que nós estamos vivendo e aprender com o processo, sempre ampliando, sempre aprofundando a comunhão com Deus, para que assim nós continuemos em tudo contentes, adorando ao santo nome dele, ao santo nome do Senhor. Então nós voltamos aqui a algumas reflexões que são importantes. Qual é o propósito da vida? Bem, no caso de Jesus, Jesus falou em João 18:37 para Pilatos. Pilatos perguntou para Cristo: logo tu és o rei? Jesus respondeu: tu o dizes que eu sou. Para isso eu nasci e vim para isso ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Nós também fomos chamados a dar testemunhos da verdade. Nós também fomos chamados a pregar a verdade que é o Senhor Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Pedro vai falar que nós somos a geração eleita, a nação santa, um povo, um sacerdócio real, um povo adquirido, que foi comprado para anunciar aquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Qual é o seu propósito de vida? Anunciar o nosso Senhor Jesus, que morreu na cruz para nos salvar, e adorar a Deus na beleza da tua santidade. Qual é o propósito de algumas situações? Na enfermidade e na morte de Lázaro, nós vamos ver que foi para a glória de Deus, né? Ele se realiza somente, esses propósitos se realizam somente no meio da bonança, quando dá tudo certo? Claro que não. Nós somos considerados bem-aventurados como sofremos junto com Cristo. Olha o que Paulo fala acerca dos soldados, né? Para Timóteo ele fala: sofre comigo como um bom soldado de Cristo, capítulo de número 2. Ainda em Filipenses 3:8 ele vai dizer dele mesmo: na verdade eu tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Veja, Jó estava tendo a oportunidade, de fato, no capítulo 42 ele testemunha que ele conheceu mais a Deus pelo sofrimento. Paulo está falando mesmo: pela excelência do conhecimento de Cristo, meu Senhor, pelo qual eu sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para ganhar a Cristo. Ainda bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus, disse Jesus no Sermão do Monte, em Mateus capítulo 5, versículo 10. Jó não cita o inimigo, ele cita Deus. Ele sabe que é Deus a causa de tudo, Deus que permitiu tanto bem quanto mal. Sim, e ele engrandece ao Senhor. Por quê? Porque o Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder. Ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. As nuvens são o pó dos seus pés, disse Naum no capítulo de número 1. E aí ele entra na terceira pergunta. Primeiro ele vai se perguntar: por que eu nasci? Depois ele vai perguntar: por que eu não nasci morto? E agora ele vai questionar: por que eu ainda continuo vivo? Qual é o propósito de eu ainda estar vivo? O sofrimento, ele nos aperfeiçoa. Olha o que diz Paulo em Romanos capítulo de número 8. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ainda Pedro, nós vamos ver o modelo, o exemplo, modelo de sofrimento. O sofrimento de Jó era um símbolo do sofrimento que Cristo iria padecer, que é o nosso modelo de vida. Olha o que Pedro diz: para que isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. Nós sigamos as pisadas do nosso Mestre, e o modelo que ele deixou, modelo de padecer por nós, modelo de sofrimento, de angústia, de aflição, de modo que nós aprendemos também
com Cristo. Por que que eu continuo vivo? Para que o nome do Senhor seja glorificado em todas as circunstâncias da minha vida, para que eu venha viver como Cristo viveu. Davi sofreu, foi consagrado, mas só depois de muito tempo veio a exercer ali o seu reinado. Jesus sofreu para que nós viéssemos chegar à salvação. José sofreu muito para que o seu povo, seus irmãos, o seu pai, bem como todo mundo antigo que buscava a ele no Egito, não padecesse. Ele sofreu, bem como Davi sofreu, bem como Jesus sofreu, passando pela via dolorosa para que nós viéssemos a alcançar a salvação. Sofrimento com um propósito, sim, um sofrimento com um fim pedagógico e que promove a comunhão maior com Deus. É no nosso Senhor que nós depositamos a nossa esperança, e é aí que nós entendemos que dia após dia, em meio às muitas lapidações que Deus vai promovendo. Você já viu um diamante como é que é? Um diamante, se você encontra com um no chão, ele é semelhante a uma brita. É claro que nós não vamos achar um diamante por aí, mas um diamante não é tão fácil de achar, mas ele é como uma brita e ele vai sendo lapidado com pequenas pancadas de todos os lados para que ele venha a se tornar aquilo que nós vemos tão belo como um diamante. É interessante que geralmente um diamante só consegue ser lapidado por um outro diamante que é tão forte quanto ele, para promover a lapidação dele, e isso é muito maravilhoso, porque é Deus que é o mais forte, que está nos lapidando e nos tornando fortes, nos tornando aquilo que desde a eternidade ele projetou. Por quê? Porque a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Jó 42, versículo de número 3, o patriarca vai chegar agora então a uma reflexão, depois que Deus vai perguntar para ele: quem é este que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso relatei o que não entendia, coisas que para mim eram inescrutáveis e que eu não entendia. Depois de algum tempo, Jó vai perceber, diante da grandeza de Deus que é demonstrada a partir do capítulo 38, como eu falei, diante da glória e do poder do Senhor em toda a sua criação, ele vai entender que não valeu a pena abrir a boca para reclamar e murmurar, e que mesmo que na sua humanidade, o seu sofrimento, ele tivesse direito de extravasar e colocar para fora, melhor fosse que ele colocasse a boca sobre os seus lábios, porque ele não sabia e não entendia o que estava acontecendo e o que ele estava falando. Nós devemos abrir os nossos lábios para glorificar o nome do Senhor. Tiago fala que da nossa boca não pode sair 2 tipos de fonte de água. Sim, nós temos que bendizer e adorar, glorificar, adorar ao Senhor na beleza da tua santidade em todas as situações, buscando sempre as coisas do reino de Deus, buscando sempre olhar para o alto. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo, em Deus, com Cristo, em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com Ele em glória. Eu sei que não é fácil. Spurgeon chegou a dizer: mais do céu tiver em nós, menos dessa terra cobiçaremos. Sim, muitas das vezes nós sofremos muito com as perdas dessa vida, porque nós temos pouco do céu dentro de nós. Não era o caso de Jó. Deus mesmo dava um testemunho para ele sobre a vida dele, mas fica uma reflexão de que nós devemos, como patriarca, buscar ter uma comunhão estreita com Deus, e também como patriarca rever o que nós falamos e buscar sempre mais as coisas do alto, que aí, independente do que nos aconteça aqui nessa vida, nós não seremos abalados, porque a nossa confiança está em Deus. Chegamos ao fim de mais uma lição e eu gostaria de ler a conclusão. Achei muito interessante. Diz que nessa lição nós vimos o dilema de Jó.
Desconhecendo a razão das adversidades que se abateram sobre ele, o patriarca não negou a Deus, nem o amaldiçoou. Todavia, ele expôs toda a sua humanidade de forma que o leitor, que apenas o contempla sem contudo participar do seu drama, tem dificuldade em entender o seu lamento, principalmente quando ele se dirige a Deus. É o lamento de um corpo ferido, de uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Que o nosso derramar seja diante de Deus. Do que se queixa o homem, queixe-se dos seus próprios pecados. Que nosso transbordar seja de gratidão ao Senhor, por Ele nos dar a oportunidade de sofrer por amor a Cristo, de sofrer com Cristo, de sofrer com Ele. E que o Senhor nos ajude em tudo a carregar a nossa cruz. Que o Senhor nos ajude em tudo a bendizer e a tentar enxergar Deus em todas as situações. Que o Senhor nos ajude a não murmurar, a não reclamar, a não viver como de forma natural, mas buscando sempre as coisas que são do alto. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça sobre ti o teu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que Ele te dê a paz, que a tua casa seja cheia da graça e do amor de Deus, e que em tudo, tu e tua família, no meio da comunidade, do trabalho e também dentro da igreja, nós possamos sempre adorar e bendizer o nome do Senhor. Curta, compartilhe essa aula, dê o seu like, deixe o seu glória a Deus. O seu comentário é muito importante. Se essa aula te ajudou em alguma coisa, compartilhe para que outros também possam ser edificados e inscreva-se em nosso canal. Tenha um bom final de semana.